Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o professor João e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao estudo da nomenclatura dos hidrocarbonetos, falando agora sobre os hidrocarbonetos de cadeia fechada, os hidrocarbonetos cíclicos ramificados. Como é que a gente vai fazer a nomenclatura desse tipo de molécula? Então fique comigo até o final que a gente vai conhecer aqui as principais informações necessárias para a gente fazer o nome dessas substâncias, tá? Então vamos lá. Começando aqui com estes dois exemplos, vamos analisar, perceber que tratam-se aqui de hidrocarbonetos aqui de cadeia mista. Nós temos aqui a parte cíclica da cadeia e a parte aberta, que são as ramificações, e aí nós temos uma cadeia classificada como cadeia mista. Primeiro, é importante você saber que nesse caso, em que a gente tem uma parte aberta e uma parte fechada, a parte fechada, normalmente vai ser a cadeia principal. Tá? Os carbonos que pertencem a essa parte fechada, normalmente eles são a cadeia principal. Então, identificamos aqui a cadeia principal como a parte cíclica, a ramificação aqui é o etil. Aqui nós temos dois carbonos fora do ciclo, ligados entre si, temos o radical chamado etil. Como é que vai ficar o nome desse composto? Então, para fazer o nome, é primeiro o nome da ramificação e depois o nome da cadeia principal. A ramificação ela está aonde? Eu preciso fazer a numeração aqui da cadeia principal para indicar a posição da ramificação? Não, tá? Não precisa indicar a posição por meio de numeração. Não precisa numerar a cadeia principal quando a cadeia principal for fechada e tiver somente uma ramificação. Nesse caso, não há necessidade de nós numerarmos a cadeia principal, tá? Mas por que que não? Porque se eu for numerar, aqui vai ter que ser o carbono de número 1, que é o carbono que vai estar ligado à ramificação. Se essa ramificação tivesse nesse carbono aqui, tivesse ligado para cá, o etil ligado para cá, e não tivesse esse, teria que começar a numerar da onde? A cadeia principal. Daqui também. Então aqui também seria o carbono de número 1. Então se tiver uma só ramificação, independente de onde ela esteja, ela vai estar no carbono de número 1. Então por esse motivo não é necessário numerar, tá? Você só vai numerar se tiver duas ou mais ramificações. Aí sim vai ser obrigatório numerar, com um apenas não. Então o nome vai ficar assim: etil, que é o nome da ramificação, e depois cadeia principal. A cadeia principal é fechada. Se é uma cadeia principal fechada, a gente deve acrescentar aqui a palavra ciclo. Então a palavra ciclo, ela precede aqui o prefixo de quantos carbonos tem na cadeia principal. Então ciclo, para indicar que a cadeia principal é fechada. Esse ciclo contém 3 carbonos, tá? 3 carbonos. O ciclo com 3 carbonos, a gente vai utilizar aqui o prefixo prop de 3 carbonos. Esse ciclo tem somente ligações do tipo simples, então ciclo propan, e o O no final, já que trata-se aqui de um hidrocarboneto, uma molécula que só tem carbono e hidrogênio, tá? Pronto, então essa é a nomenclatura dessa primeira substância, etilciclopropano. Na segunda nós temos ali um radical metil, que é o grupo CH3, fora da parte cíclica aqui da cadeia. Então nós novamente não precisamos numerar aqui para indicar a posição desse metil, ele vai estar no carbono 1, independente de onde ele estiver, ele vai estar na posição de número 1, não precisa numerar. Então o nome vai ficar nome da ramificação e nome da cadeia principal. O nome da ramificação é metil e o nome da cadeia principal é benzeno. Como assim benzeno? Essa estrutura aqui especificamente, essa aqui é a estrutura de um composto aromático, tá? A gente viu em vídeos anteriores, classificação de cadeia carbônica, eu falei lá para você do que é uma cadeia aromática. Então um composto aromático como esse, ele vai ter aqui essas características. É um ciclo contendo 6 carbonos, 3 duplas ligações alternadas. Ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, dupla e simples. Compostos aromáticos tem aí como nome oficial benzeno, tá? Apesar disso aqui não seguir as regras EUPAC, para seguir as regras EUPAC eu teria que numerar a cadeia, indicar a posição dessas 3 duplas ligações aqui, e aí a gente teria um nome sistemático EUPAC. Mas nesse caso, esse composto aqui é poupado disso, o nome dele é benzeno, tá bom? Então o nome da molécula fica metilbenzeno, sem necessidade de numerar para indicar a posição do metil. Metilbenzeno. Tolueno, o que é esse tolueno aqui? Isso aqui é o nome comercial, tá? Existe o nome químico, o nome sistemático e existe o nome com que a substância ela é conhecida no comércio.
no comércio dificilmente vão tratar ela com o nome oficial. Normalmente são utilizados nomes comerciais, tá? Então, no caso, metilbenzeno ele é chamado no comércio de tolueno, tá? Esse aqui é um nome comercial que não segue regras exatamente. Muito bem, vamos a outro exemplo. Aqui agora nós temos duas ramificações ligadas à cadeia principal cíclica. O que isso vai mudar aqui na nossa nomenclatura? Então vamos lá, primeiro identificar aqui as ramificações. Tem o radical metil uma vez, tem o radical metil duas vezes. Muito bem, agora eu preciso fazer a numeração dos carbonos da cadeia principal, numeração aqui dos carbonos desse ciclo, que contém 5 carbonos aqui. Essa numeração ela deve começar da onde? A numeração ela deve começar do carbono mais próximo da ramificação. Então, o carbono mais próximo da ramificação pode ser esse aqui pode ser o carbono de número 1, ou poderia começar por aqui também, esse aqui ser o carbono de número 1. Na verdade, tanto faz aqui, tá? Porque não vai mudar o critério de análise. Aqui sendo o carbono de número 1, quem é que tem que ser o carbono de número 2? Aí você tem que analisar, você vai numerar no sentido horário, tipo aqui 1, 2, 3, 4, 5, ou você vai numerar no sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o sentido correto? Você deve numerar de modo que dê o menor número possível para todas as ramificações. Como no caso tem uma segunda ramificação aqui, o menor número possível é no sentido horário, em que ela vai estar no carbono 2. Vai estar incorreto numerar aqui no sentido anti-horário. Tem que numerar no sentido horário, que é o mais próximo dessa ramificação. Então, feito isso, como é que fica o nome dessa molécula? A gente vai ter o radical metil ligado aos carbonos 1 e 2 desse ciclo. Então, vai ficar assim, 1,2 dimetil. Então, no carbono 1 e no carbono 2, nós temos o radical metil repetido duas vezes, por isso eu coloco aqui o di. Cadeia principal é fechada, coloco a palavra ciclo. É um ciclo contendo 5 carbonos, prefixo para 5 é o pente. Tem apenas ligações simples nesse ciclo, a gente usa o infixo an e o O no final de hidrocarboneto. Então, o nome dessa molécula, 1,2 dimetil ciclopentano. Outro exemplo, aqui a gente tem dois radicais metil novamente, só que agora eles estão ligados ao mesmo carbono. Isso aqui é para mostrar para você que quando nós temos duas ramificações, a gente precisa de fato fazer a numeração dos carbonos da cadeia principal. No exemplo anterior que eu mostrei para você, só tinha uma ramificação. Lá, qualquer lugar que ela tivesse, ela estaria no carbono 1. Não iria fazer diferença. Aqui faz. Se eu tiver duas ramificações, elas podem estar em posições diferentes, como aqui, ó, estava no carbono 1 e no carbono 2, ou ela pode estar na mesma posição, pode estar as duas no carbono de número 1. Então, nesse caso, a gente precisa numerar. Então, vamos guardar assim as informações. Se tiver duas ou mais ramificações em o hidrocarboneto cíclico, que apresente aqui cadeia fechada, a numeração do ciclo é obrigatória. Então, vamos lá, como é que vai ficar o nome desse? Ambos os radicais estão ligados ao carbono de número 1. Então vai ficar 1,1 dimetil, 1,1 dimetil. Cada um deles está ligado aqui ao carbono de número 1. Então 1,1 dimetil, cadeia principal fechada, ciclo, 5 carbonos nesse ciclo, prefixo pente, ligações simples, o infixo an e o O no final de hidrocarboneto. Vamos a mais alguns exemplos para a gente ver outras possibilidades. Aqui agora a gente tem uma ramificação e uma insaturação. O que vai mudar aqui? Primeiro, identificando o radical que nós temos aqui, que é o radical etil. Nós temos aqui uma ramificação contendo 2 carbonos. Nessa representação, esse carbono aqui está oculto, mas ele faz parte da molécula, tá? Tem 2 carbonos nessa ramificação, então radical etil. A pergunta é, qual vai ser o carbono de número 1 dessa cadeia principal fechada aqui? Bem, você lembra que eu expliquei no vídeo passado, no vídeo anterior, que a numeração ela deve começar do carbono mais próximo de insaturação em detrimento de ramificação. Então a insaturação ela tem prioridade. Então eu posso começar a numerar de um desses 2 carbonos aqui que fazem parte da dupla ligação. Vamos analisar, se eu começar por esse aqui, como é que fica o restante da numeração. Detalhe que você não pode esquecer, tá? Se esse aqui for o primeiro carbono, quem pode ser o segundo? O segundo, obrigatoriamente, tem que ser o próximo carbono que faz parte da dupla ligação. A partir do momento que esse aqui é 1, o 2 não pode ser esse aqui de baixo. Então, se esse aqui é 1, obrigatoriamente o 2 tem que ser esse. Tem que ser esse aqui
aonde a dupla ligação termina. Então, muito cuidado com isso. Muito bem, então como é que fica aqui o sentido de numeração? Começando aqui por baixo, a gente vai ter aqui o radical etil ligado ao carbono 4. Qual seria a outra possibilidade de numeração, pessoal? Seria eu começar por aqui. Esse aqui ser o carbono de número 1, esse aqui teria que ser o 2 para seguir ali a dupla ligação. Aqui seria o 3, 4 e 5. A ramificação estaria no carbono de número 5. Então é um número maior do que esse. Estaria errado eu numerar dessa forma. Então essa aqui é a numeração correta, em que a numeração do radical vai ser o 4. Vai ser o menor número possível. Então, feita essa numeração aqui, vamos ao nome. Radical etil ligado ao carbono 4. Vai ficar 4-etil. Cadeia principal fechada, palavra ciclo. É um ciclo contendo 6 carbonos. Ciclo X. Ligação dupla, infixo EN. E o O no final de hidrocarboneto. Você me pergunta aqui, por que não tem um número aqui X1-eno, que é onde inicia aqui a contagem, X1-eno. Não é necessário colocar o 1 aqui, por que não é? Porque eu tive que começar a numeração do carbono que tinha dupla ligação. Isso aqui era obrigatório. Por regra, é obrigatório começar a numerar do carbono da insaturação. Então, se eu começo a numerar por aqui de forma obrigatória, quer dizer que a dupla ligação ela sempre vai estar no carbono 1. Então, se eu tiver um ciclo contendo uma dupla ligação, essa dupla ligação ela sempre vai estar no carbono de número 1. Não tem outra possibilidade. Então, a gente não precisa indicar. Então, o hexeno já está subentendido que a dupla ligação está no carbono de número 1 dessa cadeia fechada de 6 carbonos. Muito bem, vamos a outro exemplo. Aqui a gente tem duas ramificações. Agora, nós temos um carbono da dupla ligação que tem ramificação. Então, obrigatoriamente, a gente deve começar a numeração por aqui, tá? Por o carbono ligado ao radical metil aí de cima. Então, esse aqui vai ser o carbono de número 1. E o carbono de número 2, obrigatoriamente, também deve ser o próximo que faz parte da dupla ligação. A numeração vai correr aqui no sentido anti-horário. A ramificação metil vai estar no carbono 5 e outra ramificação metil no carbono 1. Os radicais estão nas posições 1 e 5. Então vai ficar 1,5 de metil. Radical metil repetido duas vezes nas posições 1 e 5. Citado as ramificações, cadeia principal fechada, ciclo, é um ciclo contendo 6 carbonos, prefixo X. Novamente não há necessidade de indicar posição da dupla ligação, porque ela sempre está no carbono 1. Então ciclo hexeno. Muito bem, vamos a mais um exemplo aqui para a gente treinar um pouquinho mais as possibilidades desse tipo de nomenclatura. Agora nós temos aqui uma cadeia fechada com duas ramificações diferentes. Aqui nós temos o radical metil com um carbono e aqui nós temos o radical etil com 2 carbonos. Como é que fica agora para eu fazer a numeração dessa cadeia principal? Como é que eu faço a numeração dessa cadeia principal? Quem vai ser o carbono de número 1? Agora que não tem dupla ligação aí para me dizer quem é carbono de número 1. O primeiro carbono ele vai ser definido utilizando o critério de ordem alfabética. Essa daqui se chama metil, letra M. Essa daqui se chama etil, letra E. Por ordem alfabética, o etil vai ter prioridade. Então, o carbono que está ligado a ele, que é esse daqui, vai ser o carbono de número 1. Então, nessa situação, cadeia cíclica, com duas ramificações diferentes, duas ou mais, tá? Poderia ter mais ramificações aqui. Você ia ver por ordem alfabética qual ramificação teria prioridade. Quem vai ser o carbono de número 2? Vai ser esse daqui da esquerda ou vai ser esse daqui de cima? Aí você vai ver qual é o menor caminho para chegar à próxima ramificação. Se a gente for aqui pela esquerda, a gente vai ter esse aqui sendo carbono 2, 3 e 4. Eu vou ter a ramificação no carbono 4. Indo aqui pela direita, 1, 2, 3. Eu vou ter a ramificação no carbono 3. Então, para dar o menor número, a numeração deve seguir este sentido aí obrigatoriamente. Então, vamos lá fazer o nome da molécula, citando primeiro o etil por ordem alfabética. Então, o etil está ligado ao carbono de número 1, vai ficar 1-etil. O metil está ligado ao carbono de número 3, 3-metil por ordem alfabética aqui, tá? Depois, cadeia principal fechada, palavra ciclo, é um ciclo contendo 5 carbonos, prefixo para 5 é o pente, tem apenas ligações simples, infixo AN, e o O no final, já que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio nessa molécula. Vamos a mais um exemplo aqui.
veja que está piorando um pouco mais as coisas, né? Agora está ficando um pouquinho mais complexa a estrutura. Agora nós temos 3 ramificações, sendo que 2 delas estão no mesmo carbono. Como a gente faz a nomenclatura dessa situação? Então, pessoal, seguindo regras da IUPAC, nesse caso aqui, a gente vai diferenciar desse exemplo anterior. Aqui no exemplo anterior, eu tinha 2 ramificações, cada uma em um carbono diferente. A gente deve utilizar o critério ordem alfabética para dar aqui a numeração, o carbono de número 1. Agora, quando eu tenho 2 ramificações no mesmo carbono, aí essa regra ela sofre uma pequena alteração. 2 ramificações no mesmo carbono, esse daqui tem que ser o carbono de número 1 obrigatoriamente. Então aqui onde está o radical metil, o outro radical metil, e lá embaixo tem um radical etil com 2 carbonos. Carbono de número 1 da cadeia principal vai ter que ser esse, aonde está ligado as 2 ramificações. Vai ter que ser esse obrigatoriamente, essa é a regra da IUPAC. Aqui nesse caso não leva-se em conta a ordem alfabética para dar o carbono de número 1. Tá bom? O carbono de número 1 vai ser esse, porque aqui tem o maior número de ramificações. Então, como a gente precisa dar o menor número para as ramificações, aqui vai ser o carbono 1, 2, 3, 4, 5, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Você vai ver qual é o menor número da próxima ramificação ali. O menor número é numerando no sentido horário, né? A gente vai ter a ramificação na posição 3. Se eu numerar aqui no sentido contrário, a gente vai ter a ramificação no carbono 4. Então, carbono 3, sentido horário. Essa vai ser a numeração correta. Agora, vou fazer o nome. Para dar o nome, mesmas regras, não muda isso. Você vai citar por ordem alfabética. Primeiro quem? Em ordem alfabética. Primeiro, o etil. O etil que está ligado ao carbono de número 3. Então, vai ficar 3-etil. Depois o metil que está repetido 2 vezes ali, nos carbonos 1. Então, 1,1 e dimetil para indicar que eles estão repetidos 2 vezes. Esse di aqui para indicar a repetição 2 vezes. Então, 1,1 dimetil. Citei as ramificações, cadeia principal agora é o ciclo, cadeia fechada, com 5 carbonos pente, ligações simples AN e letra O no final. Vamos para mais um exemplo. Você vai identificar aqui primeiro as ramificações. Temos o radical metil aqui, temos outro radical metil, repetido 3 vezes agora, e um radical etil ali com 2 carbonos. Por onde vai começar a numeração da cadeia principal neste exemplo? Você deve lembrar que a numeração ela deve priorizar a insaturação. A insaturação tem prioridade máxima acima das ramificações, tá? Então você tem que dar o menor número possível para as insaturações, no caso aí, que tem ligação dupla e ligação tripla. Então, como é que a gente faz? Quais são as possibilidades? Uma possibilidade seria essa daqui, ó. Aqui ser o carbono de número 1, obrigatoriamente o carbono 2 tem que ser o que continua em saturação. Esse aqui seria o 2, aqui seria o 3 e aqui seria o 4. Pronto, eu estou dando aqui o menor número possível para as insaturações. 1, 2, 3, 4. Ou a outra possibilidade é começar aqui por cima. Esse aqui seria o carbono de número 1. Aqui seria o 2, 3 e 4. Qual é a diferença que nós observamos nessas duas possibilidades de numeração? Daqui, de cima para baixo, nós temos a ramificação no carbono 2. Se eu começar por aqui, a ramificação vai estar no carbono 3. Então eu tenho que priorizar ao mesmo tempo a insaturação e a ramificação, tá? Nesse caso aqui eu preciso priorizar ao mesmo tempo. Por quê? Porque aqui a dupla vai estar no carbono 1 e a tripla vai estar no carbono 3. Se eu começar por aqui, a tripla vai estar no carbono 1 e a dupla vai estar no carbono 3. Então empatou, né? Não houve diferença. Quem desempata é a ramificação. Então, para dar o menor número possível para essa primeira ramificação, a gente deve começar aqui por cima. Então esse vai ser o carbono de número 1 e o carbono 2 vai ser aí sentido anti-horário. Pronto, fiz a numeração dos carbonos da cadeia principal. Vou citar as ramificações em ordem alfabética. Primeiro, o etil, que está ligado ao carbono de número 5. Etil ligado ao carbono de número 5, vai ficar 5-etil, por ordem alfabética, depois o metil. O metil está repetido 3 vezes. Ele está onde? Ele está aqui no carbono 2 e ele está 2 vezes aqui no carbono 6. Então vai ficar assim, 2,6,6, que são as posições dos 3 radicais de metil. Repetição 3 vezes, eu vou colocar aqui o tri, então 2,6,6 trimetil. Cadeia principal fechada, palavra ciclo,
é um ciclo contendo 6 carbonos, então hex. Agora aqui no infixo, você deve citar a posição das duas insaturações. Qual insaturação a gente deve citar primeiro, a dupla ou a tripla? A gente cita primeiro por ordem alfabética. Ligação dupla é o infixo EN e a ligação tripla é o infixo IN. Então, por ordem alfabética, citar primeiro a ligação dupla. Ligação dupla está no carbono de número 1, então vai ficar hex-1-en. Ligação tripla está no carbono de número 3, 3-ino. Pronto, essa é a nomenclatura dessa molécula.